Fala galera, beleza? Está começando o nosso Papo de Canto. E hoje continua a nossa série de vídeos sobre rouquidão, ou seja, o que deixa o cantor, o palestrante, o professor rouco. Se você passa por isso, fica aqui comigo, assista até o final, para que você entenda que algumas coisas, o que você deve estar fazendo, estão atrapalhando você e talvez você nem se dê conta. Então vamos lá. A nossa aula de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que é a saúde. Como anda a sua saúde? A saúde do nosso corpo, obviamente, vai impactar diretamente no nosso instrumento musical ou no nosso instrumento de trabalho, se você for palestrante, influencer, professor. Não é? E falando de saúde, eu quero falar de três coisas aqui rapidamente, importantes, né? A primeira é a questão do descanso, né? Quantos músicos, quantos profissionais da voz não descansam suficientemente? Ou seja, não dormem suficientemente, muitas vezes não conseguem descansar nem a mente, porque estão numa série de shows, numa maratona de palestras, dando muitas aulas e realmente não conseguem descansar. Como as pregas vocais são músculos muito pequenos, muito frágeis na verdade, eles também necessitam de descanso. E como eles estão, né, esses pequenos músculos estão associados, estão, né, ligados a todo o nosso funcionamento, eles também vão sofrer as consequências se nós não descansarmos. Portanto, repare, se você está tendo rouquidão durante muito tempo, se você está realmente descansando, se você faz o seu show, depois ali fica fazendo social com a galera, ou se você já vai para casa, ou se você aproveita, toma um pouquinho mais, exagera, acaba falando alto, né? Porque tem a questão do ambiente também. Porque além de você fazer o seu show, sua apresentação, dar a sua aula, depois, né, principalmente os artistas, influencers, eles vão querer dar atenção para o seu público. E aí você tem que observar o seu redor. Se estiver muito barulhento, você vai se cansar ainda mais. Ou seja, você vai necessitar depois compensar esse estresse, esse cansaço vocal, tá? Então preste atenção nisso, né? Afinal de contas, saber sobre como nós estamos, o conhecimento da voz tem a ver com autoconhecimento. E às vezes você pode estar exagerando no esforço e não descansando o proporcional, tá certo? Outra questão é a hidratação. Quando eu falo em hidratação, também estou falando de saúde do corpo. Ou seja, estar hidratado é algo básico, é algo fundamental. Você não pode pensar em tomar 2 litros d'água apenas no dia que você for cantar ou ficar tomando água toda hora, né, apenas no momento da sua apresentação. Você já tem que ter uma rotina de hidratação, beber água suficientemente, certo? Aliás, se você tomar muita água durante a sua apresentação, né, você pode causar um estufamento estomacal, né, um inchaço estomacal, pode inclusive atrapalhar você a usar o seu diafragma adequadamente, né, porque realmente causa desconforto, principalmente se você for um músico que cante, né, que toque, cante sentado, tá bom? Então preste atenção nisso. É só água? Não, existem alguns recursos interessantes, como aqueles inaladores que nós usamos às vezes no caso aí de uma alergia respiratória, né? Para as crianças, por exemplo, respirarem melhor em tempos de ar muito seco, por exemplo, no outono, né? Acredite, aqueles respiradores, né, eles são muito bons, você pode utilizá-los para hidratar de forma mais adequada o seu trato vocal, é muito mais eficiente, porque o vapor se espalha, né? Tá bom? Então, se você não tinha pensado nisso, vale a pena testar. Os resultados, assim, eles são muito rápidos, mais rápidos do que a água, tá bom? Então, o certo seria você equilibrar, tomar água adequadamente todos os dias, suficientemente para manter o seu corpo hidratado, porque a sua voz, né? Aliás, o seu trato vocal, as pregas vocais vão sentir esse seu cuidado e a voz vai ser o resultado desse cuidado também, tá bom? Então, você equilibra a água com uma hidratação, tá bom? Nossa, eu vou ter que parar para fazer isso, Dudu. É o seu cuidado, é o cuidado com você, é o cuidado com o seu instrumento, que ele é humano, ele é vivo e ele precisa desse cuidado. Depois, os resultados virão, os resultados profissionais, técnicos virão, tá bom? E a alimentação. A questão da alimentação é importante porque determinados alimentos vão impactar diretamente na sua performance vocal.
né? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou dar o exemplo de vida, né? Vou dar dois exemplos. O primeiro é o caso de alimentos ácidos, por exemplo, sucos, né? Eu, por exemplo, não tomo bebida alcoólica. Eu sempre tinha a mania de chegar nos lugares, pedir um suco de limão antes, no meu intervalo e depois. Eu adoro limão, adoro coisas ácidas, frutas cítricas ácidas, né? Só que aí, com o tempo, eu comecei a perceber que alimentos ácidos, eles causam salivação. E essa salivação faz com que você tenha vontade de tirar o muco, né? A saliva que fica acumulada nas cordas vocais, você vai fazer o famoso hum, né? Esse que agride a voz. Então, eu parei de fazer isso. Eu deixo o meu suquinho de limão, ou bem antes, 1 hora antes, saindo de casa, né? Ou então bem depois, quando já acabou o show, quando eu já tá de boa, sempre tomando cuidado com o meu ambiente. Se eu vou ter que gritar ou não muito, as coisas associadas podem causar um então tomem cuidado com os alimentos ácidos, né? Outras alergias, outro problema que me acompanhou durante muito tempo foi a alergia mesmo a alimentos lácteos, né? Por exemplo, leite principalmente. Então, se eu tomasse leite muitos dias durante a semana e começasse a minha rotina de shows logo em seguida ou na mesma semana, né? Tinha resultados diferentes. Então, a voz fica mais opaca, fica mais abafada, fora o desconforto que eu tenho por causa da lactose e as reações alérgicas que eu tinha, né? Então, hoje, por exemplo, praticamente não tomo leite. Eu consumo outros alimentos que têm fonte de cálcio, né? Porém, o leite, especificamente para mim, causa alergia respiratória, faringite e laringite. Como que eu compensei isso, né? Em primeiro lugar, é claro, eu tive essa consciência, pesquisei, corri atrás e descobri que eu tenho esse problema com a lactose, que não é só uma questão entérica, né? Mas é uma questão vocal. Quantas pessoas estão tendo esse problema de alergias devido ao leite? Então é preciso que você fique ligado nisso, tá bom? Para ver se isso não está te impactando. Desde que eu comecei a parar de tomar leite, eu não tive mais laringite nem faringite. Aí entramos em outro assunto, que é o cuidado com o corpo. E associado a isso, eu também comecei a fazer exercício físico. Hoje impacta totalmente na minha vida como cantor. E eu vou fazer um vídeo em breve falando exatamente como o exercício físico mudou a minha vida como cantor. Mudou totalmente o meu trabalho, né, como músico. Mas no momento eu quero deixar esse recado para vocês. Que alimentos cítricos causam salivação. E alimentos lácteos podem causar alguns problemas alérgicos, além de, tecnicamente, ele pode abafar a sua voz. Portanto, é necessário autoconhecimento, ficar ligado nisso. Então, o resumo da aula de hoje é: descanse, hidrate-se e tome cuidado com certos alimentos que podem impactar diretamente na sua produtividade como cantor. Ok? Na aula anterior eu falei sobre aquecimento vocal, e se você quiser saber mais sobre essas informações, é só você ir diretamente para o primeiro vídeo dessa série, falando sobre vibração, ressonância e respiração. E na próxima aula, aqui do nosso Papo de Canto, a gente vai falar mais sobre problemas de rouquidão e suas soluções. Valeu, galera! Deixa seu like aqui, curte o canal, deixe sua sugestão de vídeo e vamos crescer juntos. Tchau, tchau! Bye, bye, galera!